Vamos falar então a respeito de ética normativa a partir do livro Filosofia Concisa da editora Vida, e batendo aqui na tecla sobre a ética normativa. A gente tem três teorias. Uma delas é o consequencialismo, que é o que vamos falar agora, a deontologia e a ética deontologia e ética da virtude. E a respeito disso, a gente vai falar principalmente aqui agora do consequencialismo, que é a ética baseada nos resultados. Nós, como cristãos, entendemos que o aspecto ético não tem a ver com a nossa salvação, ou seja, nós somos salvos pela graça, nós somos salvos por aquilo que Jesus fez por nós. E não estou olhando para vocês de propósito, tá, gente? Para não embaçar aqui por causa do óculos. E em relação, depois eu quero até mandar uma mensagem para o pastor Silas Malafaia, que ele usa o óculos, lê e olha para o pessoal sem dificuldade nenhuma. Quero saber onde ele conseguiu o óculos de R$120 com essa facilidade. E aí nisso, voltando para cá, tá amarrado toda inveja. Então, consequencialismo, a ética baseada em resultados. O consequencialismo se refere a qualquer teoria moral que julgue o valor moral de uma ação a partir de seus resultados e consequências. Deveríamos sempre buscar fazer as ações que têm boas consequências e evitar aquelas que têm más consequências. Definir no que constitui boas consequências não é coisa simples, e as diferentes respostas apresentam diferentes formas de consequencialismo. A forma mais popular de consequencialismo é o utilitarismo. Como costuma-se dizer, o princípio do utilitarismo é sempre buscar o maior benefício para o maior número. Suponha que o seu rico e excêntrico tio lhe chame no leito de morte, nomeie você como seu procurador e lhe peça para prometer que dará toda a sua fortuna de R$20 milhões para o socorro dos cães da padaria ameaçados de extinção. Você promete e então ele morre. Na mesma noite você assiste no noticiário o apelo desesperado do governante de uma nação africana ameaçada pela inanição. 1 milhão de pessoas provavelmente não mais morrerão de fome se você doar os R$20 milhões para comprar o alimento que elas necessitam para continuar vivendo. O utilitarismo apresenta um cálculo simples e rápido para ajudá-lo a decidir se deve cumprir a promessa ou se deve quebrá-la para salvar milhões de vidas. Os cães da pradaria não estão ameaçados nem estão em perigo, e sem dúvida as vidas de pessoas são mais valiosas do que as de cães da pradaria. Você deveria quebrar a promessa e mandar o dinheiro para a África. À primeira vista, o princípio utilitarista parece ser um belo princípio ético. Ele é, claro, compreensível e fácil de ser aplicado. Mas uma análise mais a fundo revela que as coisas não são tão simples assim. Primeiro, o princípio não é claro, pois envolve dois superlativos. E é impossível, em praticamente todos os casos, maximizar o prazer e o número de pessoas. Os dois não podem ser precisamente comensurados. Suponha que você dispusesse de R$100 mil para distribuir como você considerasse justo, sabendo que você tem de usá-lo de modo a assegurar o maior benefício para o maior número. Você daria R$1 para 100 mil pessoas? Ou R$100 mil para uma única pessoa? Ou isso é suficiente para vermos que o utilitarismo acaba por fracassar em apresentar uma orientação clara para as decisões morais. Segundo, o utilitarismo não é abrangente. Para perceber isso, pergunte-se como se define o bem. Já passamos por Bertrand e Mill. Bertrand vê o bem como a maximização do prazer carnal e a minimização da dor, enquanto Mill vê o bem em diferentes níveis, sendo os prazeres intelectuais mais elevados do que os prazeres carnais.
Desde Bentham e Mill, diversas análises do bem já foram propostas pelos proponentes do utilitarismo. Mas a questão é que o próprio utilitarismo não ajuda muito na busca do que é de fato o bem. Enquanto teoria moral, o utilitarismo é, portanto, incompleto, carecendo de alguma teoria adicional para especificar a natureza do bem. Terceiro, o utilitarismo não é fácil de ser aplicado, pois muitas vezes as ações têm consequências não planejadas e aquilo que pensamos que provavelmente resultará num bem pode acabar por resultar justamente no contrário. Além do mais, quão longe devemos planejar? Os reflexos morais de certas ações se espalham extensamente e duram muito tempo. E qual de nós pode saber as consequências comparativas de nossas ações com algum grau de probabilidade? Em resposta às questões como essas, o utilitarismo sofreu profundos aperfeiçoamentos e hoje surge a partir das mais variadas formas. Não queremos examinar os detalhes de nenhuma delas, pois acreditamos que, no fim das contas, qualquer variedade de utilitarismo acaba por ser uma teoria insatisfatória para as decisões éticas pessoais. Alguns experimentos de raciocínio, que já foram extensamente debatidos na literatura relevante, destacam as dificuldades que assolam qualquer versão da teoria utilitarista. Primeiro, o utilitarismo pode levar a uma perversão da justiça. Digamos que você seja o delegado de uma pequena cidade onde recentemente ocorreu um assassinato em que não há dúvidas de que sua motivação foi por questões raciais. Você procedeu com uma investigação minuciosa, mas não obteve nenhuma pista, nem sequer uma ideia de quem possa ser o assassino. Cresce a desordem pública, inicia-se um motim assim que a minoria racial desconfia de um acobertamento. Chega até você, através de um informante, a notícia de que o setor mais militante da minoria começará a matar aleatoriamente uma pessoa da maioria racial toda noite, até que a justiça seja feita. Por ser o delegado, você está ciente de que recentemente foi preso um mendigo com graves distúrbios mentais a quem você poderia atribuir a culpa pelo assassinato. Agora suponha que você tivesse razões para crer que isso acabaria com o motim, evitando outras mortes e restaurando a tranquilidade. O que o princípio utilitarista diria ser a coisa certa a se fazer? Certamente, o consequencialismo lhe diria para culpar o mendigo. Esse é um exemplo bastante contraintuitivo de que os fins justificam os meios, mas é justamente essa a questão. O consequencialismo avalia uma ação pelos resultados, os seus fins. Contudo, é certo que a natureza da própria ação precisa ter alguma relação com sua moralidade. Segundo, o utilitarismo pode colocar alguém numa situação que exija a violação de princípios morais muito bem estabelecidos. O filósofo britânico Bernard Williams apresenta o seguinte exemplo. Jim se encontra no centro de uma pequena cidade da América do Sul. Uma fileira de 20 índios estão amarrados contra uma parede. A maioria deles está aterrorizada. Uns poucos permanecem com um ar desafiador. À frente deles estão vários homens armados e de uniforme. Um homem grande, vestindo uma camisa caqui suada, é o capitão no comando que, após uma bateria de perguntas feitas ao Jim, descobre que este foi parar ali por acidente, enquanto estava numa expedição botânica. O comandante explica para Jim que os índios são um grupo aleatório de habitantes e que, após atos recentes de protesto contra o governo, estão prestes a serem mortos, como um lembrete para outros possíveis protestantes das vantagens de não protestar. Entretanto, já que Jim é um honrado visitante de outro país, o capitão tem o prazer de oferecer-lhe o privilégio de matar um dos índios. Caso Jim aceite, então, como marco especial da ocasião, os outros índios serão soltos. É claro que, se Jim recusar a ideia do capitão, não haverá nenhum marco especial e Pedro fará o que estava prestes a fazer quando Jim chegou, matá-los todos. Relembrando desesperadamente das ficções de quando era criança, Jim pensa se não seria uma boa saída aceitar tal proposta e, ao pegar a arma, tentar deter o capitão, Pedro e o restante dos soldados.
Porém, é nítido que pela maneira como as coisas se encontram, nada disso vai dar certo. Qualquer tentativa desse tipo vai resultar na morte de todos os índios, e inclusive dele mesmo. Os homens atados à parede e outros aldeões entendem a situação e imploram que ele aceite. O que ele deveria fazer? Suponha agora que Jim construiu com bastante rigor sua consciência moral em torno de um princípio da não violência. Williams pergunta por que Jim deveria ter compelido pela teoria do utilitarismo a tomar uma atitude que tão claramente viola sua integridade moral, simplesmente porque alguém orquestrou a situação de tal forma que a única solução dada é a do cálculo utilitarista. Porque o caráter e a natureza da ação de Jim não participa da avaliação ética dessa situação. Terceiro, o utilitarismo muitas vezes tem a curiosa consequência de lhe fazer querer que os outros sejam deontologistas, que façam o que lhes é devido. Veja a próxima sessão, daqui a pouco, no próximo vídeo. Enquanto secretamente você é um utilitarista, imagine que você esteja em Londres durante a Batalha Britânica e o primeiro-ministro tenha declarado que, a fim de economizar lenha para as indústrias apoiadoras do exército de Sua Majestade, todos deveriam manter a temperatura de suas casas a 16 graus. Ora, você sabe que os britânicos certamente farão o que lhes é devido e manterão suas casas frias. Mas você pensa, sua felicidade aumentaria bastante se você pudesse manter a temperatura a 22 graus. Ninguém sentiria diferença e a pouca lenha adicional que você usaria certamente não faria a menor diferença para o esforço de guerra. O cálculo utilitarista diz que, já que ao mentir sobre a temperatura da sua casa você teria sua felicidade aumentada, contanto que todas as outras façam o que lhes é devido, você deveria sim mentir e manter isso em segredo. Mas como uma teoria moral pode ter a implicação de fazer você desejar que todos sigam uma teoria diferente, de fazer você omitir isso e quebrar as regras? Sendo justos, os utilitaristas apresentam algumas respostas a esses e outros problemas que foram suscitados, mas uma grande parte dos eticistas consideraram as respostas inadequadas. Parece altamente questionável que o fim possa justificar o meio, em quase todas as circunstâncias extremas e improváveis talvez, que os resultados sejam o único objeto de avaliação moral e que a natureza da ação e o caráter do agente não exerçam nenhum papel importante nisso. Antes de terminarmos nossa discussão sobre o consequencialismo, entretanto, devemos observar que a pergunta sobre o maior benefício para o maior número é um bom lugar para se começar a pensar sobre as questões de políticas públicas. Suponha que você esteja na Câmara Municipal de uma cidade deliberando sobre um projeto de ampliação de uma autoestrada. O projeto prevê a melhoria do fluxo do trânsito e a redução de distância para milhares de pessoas, e assim economizando gasolina e diminuindo a poluição. E ainda prevê a diminuição do índice de acidentes em 21% e a diminuição da taxa de acidentes/morte em 8% ao ano. Mas o projeto prevê também a desapropriação de 190 famílias de suas casas. E suponha que você e a maioria da Câmara Municipal acreditam que o projeto realmente resultará num maior benefício para o maior número. Baseando-se na doutrina em questão, você condena as famílias, mas ao prosseguir, você vai se deparar com o problema da justiça distributiva. O maior benefício para o maior número quase sempre implica o acréscimo de prejuízo para uns poucos. Deste modo, ao usar uma abordagem utilitarista na definição de políticas públicas, os governantes precisam estar sempre prontos a oferecer uma compensação justa àqueles que foram prejudicados por uma decisão. E aí, perdão por saturar vocês dessa leitura, mas eu não sei se deu para vocês perceberem que o Gerhard e o Moreland chama de consequencialismo é aquilo que o outro autor chama de teleologia, que é a questão da finalidade, daquilo que a gente vai conseguir. Isso, por exemplo, me lembra quando eu faço uma bandalha ou atravesso um cruzamento. Por quê? Porque eu estou preocupado com o meu horário, eu estou preocupado com a minha chegada, mas eu não estou preocupado, de repente,
de bater no carro de alguém que está vindo, de repente prejudicar uma outra pessoa e assim por diante. Ou então, como esse caso, né, que foi falado aqui. Mara, você também entrou nessa? Aí nesse caso, deixa eu acenar para você, Mara Faustina. Acenei para você. Aí nesse caso, gente, até a Mara. E aí, em relação a isso, né, o Theo está fazendo assim. Como assim, viu, professor? Aí então, nesse caso, em relação a essa situação, eu não sei se dá para perceber que isso me lembra muito, até mesmo algumas questões relacionadas ao aborto. Pretendo evitar tocar nesse assunto sempre que eu falar de ética aqui, mas é aquele caso, digamos, de a gente sabe que o aborto ele seria uma redução de danos, ou seja, morre o feto para não morrer o feto e a mãe, né? A gente sabe disso. Entretanto, a pergunta que se faz é: o caminho adequado é a gente incentivar midiaticamente a promiscuidade? A gente ficar propagando aos quatro cantos, né, que assim a gente é livre e pode fazer o que a gente bem quiser? Ou de alguma forma conscientizar a cada membro da sociedade que nós não somos uma ilha e que algumas consequências virão, e uma delas é a gravidez, né? Até porque assim, por mais que o sexo venha trazer prazer, mas o sexo ele também traz filhos, e se a pessoa ela não pretende ter filhos, ela precisa considerar que a relação sexual a expõe a essa possibilidade, e que se ela como digamos, o que me dá mais possibilidade de bater com o carro? Dirigi-lo, porque quanto mais eu deixar o carro na minha garagem, mais ele fica lá, e vai ficar lá, e vai ficar lá, e vai ficar lá. Claro, né, um espírito de porco, quer dizer, há controvérsia, porque ele ficou 5 anos na garagem, mas aquela vez que você saiu, bateu porque estava sem perícia, né, e sem prudência o suficiente, né? Mas o que eu estou dizendo é que assim, quanto mais você se expõe, maior é a facilidade de algo acontecer a você. E aí, diante disso, a gente verifica que você poupa, né, essa mãe, né, mas você prejudica aquela pessoa em potencial. Quem se tornaria aquele feto se alguém não o matasse? Então é uma coisa para a gente pensar. Uma outra situação, digamos, né, que vamos pensar na questão da morte do catador de lixo, né, que foi socorrer aquele rapaz, né, o Evaldo, que tomou aqueles 80 tiros no carro pelo exército. Aí você observa o seguinte: mas aconteceu por causa disso, por causa daquilo outro e tal. Só que é importante a gente pensar o seguinte: primeiro, com todo respeito ao excelentíssimo senhor presidente, não é bem um incidente, né? Porque o que acontece? Era aquele cara, poderia ser o pai, o filho ou o irmão de um daqueles militares. Então é algo que assim, a gente precisa rever. Tudo bem que a gente está numa selva, tudo bem que o Rio de Janeiro ele é desse jeito, mas assim, é importante a gente analisar o que a gente pode vir a fazer para que coisas assim se reduzam de acontecer. Claro que eu não estou fazendo igual alguns fazem, a tragédia de palanque político, porque eu lembro de uma situação, né, que nem no Twitter eu já fui bloqueado pelo teólogo Leonardo Boff, já fui bloqueado pelo teólogo Ricardo Godin, né, por causa de como é que eu posso dizer, não é nem tanto pelo fato da crítica ao atual governo, mas uma questão de ignorar coisas semelhantes no governo anterior. Então é como, por exemplo, Bolsonaro não tem que se meter no preço da Petrobras. Criticaram a Dilma quando ela fez isso? A questão é essa. Eu não vou discutir se o Bolsonaro está certo ou está errado, mas eu vou discutir alguém que critica o Bolsonaro e não criticou a Dilma. Isso eu vou discutir.
Entende? E aí, por exemplo, que nem o reverendo Antônio Carlos Costa, do Movimento Rio de Paz, que não me bloqueou ainda, né? E assim, porque eu respeito, mas questiono. E aí nisso, ele colocou, né, sobre isso acontece por causa do incentivo disso, daquilo outro. Aí eu lembrei de quando policiais fuzilaram o carro que mataram um garoto que hoje possivelmente estaria na adolescência, né? Acabou com a vida desse casal, porque pensa comigo, como é que é a vida de um casal que lembra todo dia de um filho que não morreu de meningite, não morreu por causa de sarampo, não morreu de leptospirose, não morreu por causa de um acidente, não morreu porque foi atropelado, não morreu porque estava jogando bola e aconteceu alguma coisa, não, ele morreu porque teve gente que fuzilou o carro pensando que era bandido. Então o correto era o quê? Não fuzilar o carro. Ah, mas aí se ele não revidou, não deu o primeiro tiro, não fez nada para sinalizar. Como por exemplo, eu fui no sepultamento de, se eu não me engano, acho que 5 meninos de Costa Barros. Meu Deus do céu, o de 16 anos estava vindo porque tinha estava comemorando o seu primeiro emprego de carteira assinada. E aí observa bem, como o meu caso, eu peço perdão aos policiais militares nas igrejas que eu prego, mas eu falo muito sobre isso. Eu tenho medo da polícia, né? Por quê? Porque diante de uma situação dessa, raciocinem comigo. Por exemplo, o indivíduo está tendo um comportamento suspeito, que nem essas ruas cheias de buraco e com possibilidade de assalto, na maioria das vezes eu boto farol alto e ando em alta velocidade. Quando o cara vai puxar a pistola, eu já passei. Geralmente é por aí, né? Eu prefiro pagar manutenção de amortecimento, um monte de coisa depois. Mas assim, eu tenho essa consciência. Só que, por exemplo, nem sempre a viatura policial está com giroflex, né, o nome? Está com giroflex ligado, né? Nem sempre está com farol aceso, nem sempre eu sei que é uma viatura da polícia. Mas quando eu olho assim, está aparecendo, abaixo o farol, eu faço um monte de coisa do tipo assim, olha, pelo amor de Deus, usando a linguagem do presidente, eu sou um cidadão de bem. Por quê? Por causa da questão de atirar para depois saber. E aí nessa hora vem a revolta. Eu falo o seguinte: por que não fuzila quando passa o bonde? No bonde está claro, olha lá, é bandido. Agora no caso daquele garoto que estava no carro do pai, não tinha como afirmar. No caso, por exemplo, daqueles adolescentes, também não tinha como afirmar. E detalhe, né, observa bem, porque houve uma informação de que teve um assalto. Tá, mas quantos carros brancos existem? Quantos carros pretos existem? Quantos carros vermelhos existem? E aí você percebe que primeiro a gente atira, depois a gente vai saber se é ou se não é. E aí o que acontece? Como é que você faz? E aí você ainda não pode nem falar alguma coisa, porque dependendo do que você falar, dependendo do horário da noite, tua vida vira um inferno, né? E aí, por exemplo, enquanto você que é pobre, você vê várias situações, N situações de gente que faz barbaridade, horrores, e não acontece nada com essas pessoas. E aí, diante dessa questão ética, o que a gente faz? Pô, beleza, eu me protejo, mas um monte de gente inocente pode vir a morrer. E aí, eu acabei me perdendo nesse desabafo, mas a minha crítica aos defensores de governo de esquerda no Twitter é o seguinte: isso aconteceu por causa de políticos que defendem a violência, que defendem a morte, que não sei o que, não sei o que lá. Aí, não. O caso dos garotos de Costa Barros não foi no governo Bolsonaro. O caso do garoto que morreu porque o carro foi fuzilado não foi no governo Bolsonaro. O caso de uma moça que acho que estava vindo de uma festa de madrugada e o carro recebeu tiro de fuzil por trás, não foi no governo do Bolsonaro. Então você percebe como é que assim, às vezes as pessoas, elas, por causa de um resultado, elas, por exemplo, vamos fazer isso aqui. É aquele caso, se o Bolsonaro fizer um bom governo, a gente não volta. Isso é uma mentalidade pequena. E aí trazendo para o contexto de igreja, né? Se o pastor for bem sucedido, ele vai ganhar capital político com a igreja. Então ele tem que estar sempre numa certa dificuldade para sempre precisar da nossa bênção. Entende o raciocínio?
né? Ou então de repente o pastor que deixa de tratar o outro como ovelha, né? Por quê? Porque ele olha para aquela situação e fala o seguinte: não, esse fulano está furando meu olho. Eu vou tratar os outros como ovelha, mas esse daí, entendeu? Eu vou pegar a Bíblia de Maquiavel. E aí o que acontece? Pô, legal, ele se preserva, ele ganha 10, 20, 30, 40 anos de ministério, mas na minha compreensão, ele não é aquele pastor que foi à frente, quando o pastor dele fez o apelo, para ele ser um homem de Deus, para conduzir almas no caminho do reino. Ou seja, ele tem longevidade ministerial, a igreja dele cresce numericamente, mas ele não age mais como um crente. Ele não é mais como aquele Jesus que recebe o beijo de Judas e continua sendo Jesus. Ele não é mais o Senhor. Por quê? Por causa de uma ética teleológica. Ou seja, o importante é o meu resultado, o importante é onde eu quero chegar. Por quê? Porque a gente vive numa sociedade que a gente vai dizer o quê? Uau, pastor Leonardo fez 20 anos naquela igreja, mas às custas do quê? Vendeu a alma para quem? Foi com pires na mão para quem? Furtou a palavra de Deus na hora de pregar para quem? Floreou o negócio para agradar a quem? Então, entende o aspecto ético? Aí vamos pensar, como eu falei, o aspecto da política do nosso país, né? Então o que acontece? Que se dane se vai ter gente morrendo nos hospitais, né? Eu vou esquentar a cabeça com isso, eu vou defender o patrimônio da minha família, o meu filho tem que estudar numa boa escola, eu tenho que ter uma boa casa, então que os velhos morram ali nos corredores do hospital, que as pessoas, por exemplo, doentes, né, incapacitadas, não consigam sua aposentadoria, não consigam, né, se encostar no INSS, mas que eu favoreça aqueles que me pagam, né, para eu dar esse benefício, mesmo que eles não precisem. Então não sei se dá para perceber que assim, a gente está mais ou menos assim, e aí tem gente que critica o Leandro Carnal quando ele fala isso, mas eu percebo o seguinte, que o policial não veio de Marte, o pastor que se vende não veio de Marte, o político não veio de Marte. Todo mundo é cria de uma sociedade. E eu não estou dizendo que o ser humano é bom e a sociedade o corrompe. Eu creio que o coração do homem é enganoso e perverso. Mas eu entendo que, por exemplo, até que ponto nós cristãos queremos realmente ser pastoreados por um pastor semelhante a Jesus? Porque o Jesus que a gente conhece trouxe uma palavra dura. Ô cambada de sem vergonha, vocês estão aqui por causa do pão que perece, vocês deveriam valorizar a eternidade. E aí o que esses crentes fazem? Botam a Bíblia no peito, levanta como desaforo, como assim, não gostei dessa palavra, tá bom, pregador? E olha, abre o teu olho, porque senão não vem domingo que vem de novo. Tá dando para entender? Vou 7%. E aí o que acontece? Levanta e vou embora. Meu pastor é Jesus. O que o pastor Jesus fala? E vocês não querem ir embora também não? Aí eu pergunto, que igreja que ia querer um pastor desse? Tá dando para entender? Aí, por exemplo, porque o apóstolo Paulo que escreve, ó insensatos Gálatas, começaram no espírito e terminaram na carne. Que pastor vai falar diretamente assim para sua congregação? Aí eu pergunto, mas porque o pastor ele alivia, ele bota pano quente, tá? Quem que de alguma forma incentivou esse tipo de coisa? Estou dizendo que justifica? Não, só estou dizendo que explica. Nem todo mundo tem aquela garra, aquela disposição de João Batista para perder a cabeça. Nem todo mundo. Não vamos esquecer do embate de Paulo com Pedro. Você, quando está perto dos gentios, você come feijoada, você come pé de porco, você come torresmo, seu sem vergonha desgramado. Mas quando os judeus aparecem, aí sim você bota a terno e gravata, né? Você bota a abotoadura, você bota prendedor, né? Aí você vai, canta o hino da harpa cristã, aí você é todo certinho, bacana, né? Guarda o sábado, você é todo bacana. Fala sério, Pedro. Então a gente observa que assim, o controle do discurso não está apenas naquele, que nem por exemplo, eu de vez em quando eu escuto alguns, ele está aqui, então deixa eu até olhar aqui o relógio, né? Pensei que era a campainha, já procurei logo, mas eu vou ficar de olho, quando ele for tomar o café eu já fico ligado. E aí nisso, em relação a 8h05 aí, e aí em relação a esse caso,
a gente, por exemplo, vai observar, né, que diante disso daí, muitas vezes a gente não se dá conta que a gente contribui para o sistema ser como é. É como, por exemplo, se o policial chega e fala assim: olha, senhor, então eu vou precisar fazer isso, 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 isso e isso. Ô, seu guarda, não tem nada que a gente pode resolver, não? Deu para entender? E detalhe, poxa, vamos e venhamos. Quem disse que policial é segurança de comerciante? Entende? Aí depois o que acontece? Montesquiel diz que uma ameaça, uma injustiça cometida contra um, é uma ameaça cometida a todos, contra todos. Por exemplo, reparou o que toda a imprensa fez por causa do que o ministro do STF fez com a revista Cruzoé? Por quê? Porque eles concordam, todo mundo com o mesmo editorial? Não. Mas porque sabe, hoje é ele, amanhã sou eu. Lembra quando mataram Tim Lopes? Todo mundo se uniu. Por quê? Hoje é ele, amanhã sou eu. Lembra quando fuzilaram a juíza Patrícia Scioli? Todos os juízes se uniram. Por quê? Hoje é ele, amanhã sou eu. Lembra quando perseguiram a Universal? Não, aí os crentes não. Então. Aí nesse caso, por exemplo, os LGBT se unem, todo mundo se une, e os crentes ficam um mandando direto para o outro no Facebook. E aí nesse caso, né, diante dessa situação, eu não sei se dá para você perceber, né, que assim, esse aspecto... Oi? Desculpa, só... Não, fica à vontade, pode falar. Mas o pastor... Bem, aquele da Penha. porque eu já ia falar, se esqueceu, Silas Malafaia. Do bigode ou sem bigode? Sem bigode. Se é sem bigode, então já é outra versão. Ele se levantou quando lá ia ter... No 25ª hora, eu lembro. Quando ia ter aquela execução daquele pessoal que ia ser edificado, sei lá o que aconteceu lá, ele foi um dos pastores que... Tá falando de quê? O pessoal que foi pego lá na Síria, um pai daquele... do Youssef, pastor Youssef. Isso lá em Malafaia. Não, o pastor Youssef que estava preso até que veio o presidente do Irã aqui no Brasil, e aí teve protesto porque queriam que soltasse o pastor. Não foi esse caso, não, foi outro caso. Foi outro caso? Qual o caso então? O deslocamento dos cristãos lá no país lá fora. Entendi. Ele foi um dos pastores que se levantou na rede social e falou: olha só, nós somos, quem nós somos? Na Turquia. Cristãos, legal. Então, mas aí eu não sei se dá para você perceber que o que a gente está falando aqui. A gente está falando do aspecto não necessariamente de uma pessoa ou outra, porque se for a questão de uma pessoa ou outra, a gente quer a unidade da igreja. Agora, se a gente pensar, por exemplo, no aspecto de...